É. Boa noite, pessoal bonito que vai chegando. Muita luz e muita paz. Vamos para mais um Boa Noite Iluminados, com a minha querida Sônia Rosso. Você que está chegando agora, eu vou contar um segredo. Pula lá para os 5, 6 minutos que você já entra direto no tema, quem estiver aí assistindo gravado. Não se esqueça de deixar um joinha, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar, que nós precisamos de você. Agora, já tem um monte de gente aí que está assistindo ao vivo, vocês não tem jeito de pular, não, porque tem que aguentar aí nós falando os boa noites. Eu estou só... Aguenta aí um pouquinho que eu estou compartilhando aqui nos grupos. É. Não, o pessoal fica me mandando mensagem. Você não compartilhou! Não podemos deixar de compartilhar, né? Você pede para compartilhar e você mesmo não compartilha. Fala, oxi. Boa noite, tá lotada a sala, Janete, a Nadira, a Amy Sumida, a Fátima Fonseca, a Fátima Barbosa, ó, a dupla. Quem mais? A Nadir chegou, Lelê, já começou a live, chegou, Lelê. Ai, meu São Pedro, fica quieto aqui. Quem mais? Quem mais chegou? Ela dormiu só até agora. Chegou Elisângela Justino. Deixa eu ver mais aqui. Silvia Salles. Ângela Lasmar. Minha querida Dagmar. Elvira Rocha. Tânia Pinheiro. Deixa eu ver. Zilma Souza. Sônia Rosa. Está aqui. Mas você está aí, está ali nos comentários? Olga Colasso, Simone Cordeiro, isso é desdobramento, né? Carminha Dionísio e Maria Antônia, Maria da Conceição, Mari Barros, Maria Rosane, quem mais? Gilza Flora, povo lindo, é? Mel Moura tá aí, quem mais? Cristina Silva, Tereza Toste. Elvira Rocha, Dagmar, Marília Elisandra. Vai falando Ímia, aí. Cristina Vai falando Silva, aí que eu vou Maria pegar Rosane, minha água. Sobe aí. Gilza Flora, todos os nossos queridos de todos os dias, praticamente, estamos juntos, felizes, né, por estarmos juntos. Nadir, porque é maravilhoso estar com todos, né? E desejar uma noite de paz, de tranquilidade, de muita energia para todos nós, que desejamos sempre as mesmas coisas, né? O nosso bem e o bem do nosso próximo. E com isso a gente vai se sentindo cada vez melhor. E é maravilhoso contar com essa energia de vocês. É maravilhoso saber que nós não estamos sós em momento nenhum, estamos juntos, compartilhando a nossa fé, a nossa esperança. E isso é bom. É bom, olha, Mel Moura também já está aí, né? É muito bom, imensamente maravilhoso estar com vocês. Muito obrigada pela atenção que vocês me têm, pelo respeito que eu tenho a vocês, pela dedicação a esse trabalho que eu amo. E saber que estamos todos com o mesmo ideal, né? De paz, de amor, de fraternidade. E isso é maravilhoso, muito. Amo imensamente fazer esse trabalho com vocês. Me sinto assim privilegiada de estar toda semana podendo não só estar em contato com vocês, mas o motivo pelo qual estamos em contato um com o outro, que é a divulgação do Evangelho, que é o nosso progresso moral e espiritual, que é a transformação que todos nós necessitamos e que quando a gente está unidos, né, a gente compartilhando desse ideal, nossa, como fica tudo mais fácil. Eu nunca vou esquecer, mesmo quando eu voltar para o outro lado de tudo, daquele momento difíceis que vocês estiveram comigo, na vibração, que a Casa da Santíssima, através dos trabalhadores, de vocês, me deu uma força, me deu aquela segurança, e isso é maravilhoso, sentir tudo isso ao lado de pessoas
que a gente nem conhece pessoalmente, mas a gente sente a energia, a vibração. E maravilhoso. Muito obrigada a vocês. Foi muito bom esses laços, né? Nossa, eu digo que eu fiz. Eu tentei fazer tantos laços aqui mesmo, mas eles falam que, assim, para trabalho espiritual, mas falam que é muito difícil, né? Na cidade. E você vê, nós estamos criando laços à distância. Olha como Deus é perfeito, né, Sônia? Verdade. Se você tem uma boa intenção, mas não consegue criar os laços que você queria, no lugar que você está, você não precisa sair daquele lugar hoje em dia, né? Se fosse há tempos atrás, talvez precisasse, hoje não precisa, né? Hoje você fala assim, não, apesar de agora, graças a Deus, nossa, a casa está ficando cheia todo dia. Mas às vezes você fala, fizemos um trabalho da Casa de Santíssima, foi tão pouca gente física, mas você sabe que vai muito espiritual, mas nós não estamos vendo, então você sente, né? Mas hoje não, aí você fala, foi pouca gente, só que você olha, tem aquele monte de gente online que assistiu, tá? Então, de todo jeito, o trabalho tem o seu alcance, né? A gente de perto, de longe, né? Dos outros estados, de países. De todo lado. Maravilhoso. E assim, tão legal que eu sempre gostei, né, de troca de experiência. Hoje mesmo entrei na live do Edson, é um assunto que eu queria, justamente, eu queria uma opinião, ele estava falando sobre isso, né? Então, são pessoas, você, Elielma, Maria Elisandra, Ali, Ju Ricardo, são pessoas que essa troca de conhecimento, agora nós estamos com o nosso grupinho, né? Com a Dagmar e a Filomena, tem trazido nossa reflexão boa aí, né, Sônia? A gente tem, hoje mesmo, foi coisas assim, para a gente parar e falar, opa, nós não podemos ficar naquela mesmice, né? E isso aí está me ajudando muito. Vocês não têm noção tanto que isso aí me ajudou a crescer. Está me ajudando, né? Muito mesmo, em conceito, em conhecimento. Agora, para o ano que vem, eu já estou traçando uns projetos aqui diferentes. Vocês estão tudo no meio desse projeto, vocês vão ver. Só não bota projeto que eu não possa compactuar, que eu não possa fazer nada, viu? Não, o ano que vem nós vamos fazer muito em cima das obras básicas, mudar um pouco a cara, vamos bater Jesus. Não se pode fugir da base. A base não se pode fugir. O ano que vem nós vamos para a base mesmo, nós vamos estudar céu, inferno, Gênesis. Céu e inferno é bom demais. Livro dos médiuns. O ano que vem. Agora, o que nós já tínhamos para passar de transformação moral, nós já passamos 2 anos seguidos, né? Então, eu estou fazendo. Agora, eu já combinei com a rádio local. Vamos bater papo um pouco. Combinei com a rádio local, depois nós estende um pouco. E eu vou fazer de manhã no Pão Nosso, a partir do ano que vem, o Livro dos Espíritos. Olha que legal. Então, olha que legal você ver. Livros diferentes, né? Pergunta por questão, igual eu estou fazendo nas palestras. Já estou na 1000, né? 1001, 1002 agora vai. Mas eu vou começar uma por dia. Uma, duas, três. De falar de evangelho, né? Então, você vai falando junto, né? Você vai colocando o evangelho dentro das questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos fazendo o Livro dos Médiuns, na Gênesis, no Céu e Inferno. Nós vamos ficar todo mundo aqui craque nas obras básicas e no Evangelho de Jesus. Aí pronto, gente, nós vamos para o céu direto, antes de morrer. Tem que amarrar até uma pedra no pé. Se eu ficar na porta, já tá bom. Se eu ficar na porta... Você vai ter que amarrar uma pedra no pé, senão vai sair voando aí, ó. Virou santo. Pessoal, muito bom. É sempre muito gostoso começar com essa energia para cima, de descontração, né? Senão a gente começa aquele negócio muito robô, muito sério aí, e a gente não passa nem o recado, nem para a gente mesmo, né? Eu gosto assim, a gente tem que estar descontraído no que a gente vai fazer, porque a gente tem que ter um coração então, você está descontraído, você transcende aquela alegria, aquela paz, e isso contagia aquele que está precisando, e a gente vai traçando o nosso conceito de doutrina, porque se o meu é da Sônia, da Elielma, não quer dizer que seja de outro, mas o nosso é.
tranquilo, né? E é muito bom isso, tá? Pessoal lindo, boa noite a todos que chegaram, tá? A Sônia deu uma... Foi ali, deve ter chamado ela, já voltou. Vamos começando, então. É que o calor aqui está... Nos despojando das coisas materiais, dos pensamentos, de tudo aquilo que não nos permite nos ligarmos ao Criador que está dentro de nós. E vamos ligando-nos nesse momento, até com a consciência crística, com a consciência de Maria, com os curadores da luz, com todos os seres bondosos, nosso anjo da guarda, familiares, ancestrais, para que ele nos ajude a livrarmos de tudo aquilo que tem limitado o nosso crescimento, que então não tem nos permitido encontrar a luz interior, o amor verdadeiro, a paz, a sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a remover tudo isso e crescermos para nós. E que nessa noite de hoje nós possamos potencializar tudo isso, levando-nos à frequência divina, e já de início, enviando a frequência, sentindo a frequência da gratidão. E as outras, aos poucos nós vamos chegando nela, sabedoria e conhecimento, paz, felicidade, saúde plena, prosperidade e abundância, amor divino. Que ao final dessa live tenhamos tudo isso em abundância para compartilhar com todos os seres, com todas as formas de vida, não só desse planeta, de todo o universo. Eu agradeço, Senhor, eu agradeço. Agradecemos. E nós vamos começar hoje um estudo de uma obra bem legal, né? Eu estava passando aqui por ela para ver, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. É muito legal. A gente não tinha feito nenhuma deles ainda, mas hoje nós vamos fazer, né? Em homenagem a esse ancião do Espiritismo, né? Que nós estamos esperando ele morrer para a gente começar a fazer um monte de homenagem. Eu não sei por que isso, né? Porque a pessoa está viva, em vez de a gente reconhecer, não. Espera aí, na hora que morrer, vira santo. É assim o ser humano. Se eu estou vivo, não é bom não. Por quanto orgulho, né? Gente, quanta verdade que nós temos, que não pode ter ninguém bem para ensinar, né? Isso é um ancião, gente. O homem cuida de 5.000 pessoas por dia. Arranca a mediunidade dele e ainda assim ele fez o que eu vou precisar de 50 vidas para fazer. Realmente ele fez. Tira a mediunidade, não precisa da mediunidade igual o Chico. Tira. Esquece a mediunidade. É o ser Divaldo Franco, que merece todo o nosso respeito e admiração. E nós estamos esperando, mais uma vez eu vou falar, nós estamos esperando ele morrer. A hora que ele morrer, ele vira santo. Enquanto isso, nós vamos... vai ser só uma pessoa normal. Mas a hora que morrer, vira santo. Verdade. Nós, às vezes, precisamos reconhecer fraquezas que nos levam assim, a refletir, e é um dos motivos pelo qual eu conversei com você sobre essa parte, né, desse capítulo do livro Êxito, Diretrizes para o Êxito, de Divaldo com Joana de Ângeles. Eu já fiz alguns trabalhos baseados nesse livro e gosto muito de ir a um ponto em que eu sinto a necessidade, vamos dizer assim, pelas ideias que a espiritualidade amiga manda para mim através de momentos que eu nunca pensei que fosse acontecer. Às vezes uma pessoa me fala um assunto e, de repente, vem não sei quantas pessoas falando sobre as mesmas coisas. Às vezes eu estou no consultório médico, às vezes eu estou numa fila de alguma coisa, às vezes eu estou no canto, sempre tem alguém que se aproxima, parece que o meu companheiro faz assim, você tem... O que acontece que você está nos cantos, de repente, quando eu vejo a pessoa está jogando um rosário em cima de você. Aí eu digo, mas olha, interessante, eu sei, não sei, tem alguma explicação. Em resumo, falar de medo. Por que eu escolhi esse tema? Porque já aconteceu comigo, e eu acho que é muito difícil você encontrar alguém que, em determinado momento de sua vida, não tenha sentido medo. Medo de alguma coisa. Medo e a falta de autoconfiança. A falta de confiança em si mesmo.
a falta de acreditar em você mesmo. Então, eu comecei a me lembrar de uma fase muito difícil, que eu senti muito medo e que estava começando a sentir medo novamente. E aí, eu conversando com o psicólogo, ele disse assim, geralmente, quando a gente tem um caso de parente que partiu, vamos dizer assim, que morreu, né, no sentido de outras pessoas do termo, você fica frágil. E essa fragilidade faz com que você sinta medo. Então, o medo de perder, né? Medo de perder novamente, o medo de. Então, aquele medo vem tão sutil nos atingindo que a gente nem percebe. Quando a gente percebe, a gente está sem o autocontrole. A gente está nos tornando cada vez mais frágil. Por quê? Porque a gente também não associa o não conhecer por 6 medos, que ele dá 6 tópicos nesse capítulo de medo e autoconfiança, quando ele diz assim: podem se relacionar 6 tipos básicos de medo. Medo que assalta uma criatura humana durante a finitude de sua vida, da sua existência corporal, que é o seguinte: o medo da morte, da velhice, da doença, da pobreza, da crítica e da perda de um afeto profundo. Logo, nesse primeiro parágrafo, já abriu um leque imenso de sensações, de pensamentos, de reflexões sobre o que já vivemos e sobre o momento com o qual nós estamos vivendo. Aí me recordei da pandemia, que as pessoas estão pensando que já passou. Quando eu digo pessoas, muita gente. Claro que tem aqueles que acreditam numa realidade que está muito em evidência. Essa semana mesmo eu recebi um recado da amiga minha médica, ela dizendo para mim: Sônia, cuide-se, porque as coisas não estão muito fáceis. E se é uma pessoa da qual merece toda a minha confiança, é uma profissional íntegra, é uma profissional que não gosta de alarme, quando ela diz uma coisa, porque é a realidade do que está acontecendo. E aí eu comecei a pensar: será que nós vamos passar novamente por aqueles momentos difíceis de medo, de incerteza, da sensação das notícias inesperadas? Porque quando esse mal chegou, ele foi inesperado para muitas pessoas que achavam que não sentia nada e, de repente, passou a ver tudo aquilo. Mas o que é, na verdade, o medo? O medo, segundo, o medo vem assim, sutilmente, mas ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de perigo. Mas, às vezes, a gente não percebe esse perigo, ou que ele está evidente, ou que ele está se aproximando, e a gente sente medo. Medo de alguma coisa, medo pela incerteza, medo pela insegurança. E quando vem aquela ideia de alguma coisa, de que alguma coisa pode ameaçar a nossa segurança ou a vida de alguém, a nossa própria vida, aí o que acontece? Eu achei muito interessante isso, porque o nosso cérebro, ele ativa, né? Vamos dizer assim, características que vai colocando aqueles componentes químicos que provocam reações que são danosas pela sensação do medo, como, por exemplo, os sintomas: o aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração, algumas características físicas que são desencadeadas pelo medo, e esse medo pode causar o quê? Depressão, que é uma coisa que muitas pessoas pensam, que eu não vou citar o nome, o que é que pensam realmente, e que não é uma coisa muito séria, e o desconhecer e a alienação do Evangelho de Jesus, que nos coloca em mãos cura, principalmente para problemas psicológicos, para o tratamento do medo, para o tratamento da falta de autoconfiança que nós precisamos ter. Muitas situações a gente presencia, quem já viveu, quer dizer, sentiu sensações muito, vamos dizer assim, muito tristes. Ontem eu vi um depoimento de uma pessoa que bem próxima, que eu não sabia que tinha passado pela situação
que nos foi narrada ontem. E eu fiquei impressionada com as reações que nós temos sem consciência de que estamos tendo. Por um lapso, por um descuido, por não acreditar, por se sentir muito forte, quando na realidade não é, não tem essa fortaleza interior, muito pelo contrário, tem uma fragilidade que lhe é peculiar, é próprio e você não percebe. E quando percebe, muitas vezes é tarde demais, você tem que precisar de um acompanhamento muito sério, porque as suas atitudes dentro de casa estão sem controle que você tem uma família, filhos pequenos ou não, mas que desequilibra todo aquele círculo familiar, e você se afasta de amigos e mesmo da família, porque nem seus filhos dão a você aquela sensação de amor e de proximidade que faz com que você se sinta forte. Eu tenho meus filhos que precisam de mim. Não, você não tem nem esse raciocínio. Você perde a lógica. E o medo é prejudicial quando? Quando passa de um simples medo de defesa, quando passa a ser o pânico. Então, quando eu começo a fugir e não ver que o meu cérebro ativou involuntariamente esses estímulos estressantes, o que é que vai nos acontecer? Busquemos a fé. Busquemos a fé. Mas como quem está em descontrole vai conseguir encontrar o caminho da fé? Se você saiu dele, procurou um rumo, um caminho cheio de pedras, onde você machucou todos os seus pés, onde você caiu, onde você se machucou, e sai machucando quem está do seu lado, por um momento de medo, por momentos que foram desencadeados, porque a gente não parou, muitas vezes, na hora propícia para raciocinar. Aí eu comecei a ler isso e me senti o sentimento do medo. O sentimento do medo é algo que perturba muito qualquer um que possa sentir. E aí, de onde vem esse medo? A gente se pergunta, de onde vem esse medo? Porque o nosso cérebro ativou involuntariamente esses estímulos. Como a gente ativou isso em cada um de nós, esses estímulos? Aí um vem, ou porque a gente fugiu de alguma coisa, a gente não teve a coragem de enfrentar, e quando nós fugimos disso, o que foi que houve? Houve aquilo que a gente não precisava. Perdemos as forças. Perdemos as forças. E com essa força perdida, essa energia em desequilíbrio, nós vamos trazendo para nós sensações sofridas, sensações de sofrimentos que não deveríamos estar passando. Então, quando alguém chega para a gente, e alguém que você acredita que tinha uma certa segurança, alguém que tinha uma certa autoconfiança, e você, de repente, você vê aquela pessoa te contar um drama desse, eu digo a vocês, eu fiquei impressionada. E como eu já tive sensações de pânico, de medo, desse medo, não aquele medo da autodefesa, não, eu não vou por ali porque aquele caminho é perigoso, eu não vou atravessar com o meu carro aquela ponte de madeira que ela está prestes a cair, porque eu não vou me suicidar, isso é um suicídio, né? Isso é uma coisa que nós não precisamos ter de jeito nenhum. Mas aí a gente diz, e onde eu vou encontrar aquela autoconfiança? Que não é a mesma coisa da autoestima, são semelhantes, mas não é a mesma coisa. Por quê? A autoestima está ligada ao fato de sentir-se bem consigo mesmo, mas o fato de eu dizer eu estou bem comigo, na realidade, às vezes eu não estou, eu não quero nem demonstrar que eu não estou. Eu não quero nem passar para alguém, de maneira nenhuma, aquilo que eu acho que por orgulho é fraqueza, eu estender a minha mão e pedir ajuda, quando na realidade é justamente o contrário. É o reconhecimento, é a humildade de sentir-se na necessidade de pedir, de sentir-se assim, eu me sinto carente, então eu preciso falar com alguém. Eu me sinto frágil, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar. Eu estou envolvida em problemas, então eu preciso falar. Eu preciso estender a minha mão, porque quando eu não estendo a mão, tudo isso pode se transformar até, muitas vezes, em tragédias que poderiam ter sido evitadas. E como a gente vê, caso de suicídios, caso de transtorno mental,
causado pelo medo em excesso, transtorno de toda a ordem física, emocional, espiritual, porque o desequilíbrio abre portas para aqueles nossos irmãozinhos ainda não esclarecidos, que se apoderam da nossa fragilidade, nos tornando mais fortes. Aí você vai dizer assim: ah, mas e a minha proteção não existiu? Mas se você se afastou da proteção, Deus não quer o mal de ninguém, ele nos dá os caminhos a seguir através do nosso livre-arbítrio. Mas se eu fiz a opção pela fragilidade, e que essa fragilidade me envolveu ao ponto de eu me desvirtuar do caminho da fé e da esperança de dias melhores, eu tenho que aceitar ajuda. Eu tenho que, por um momento, deixar que uma frestazinha de luz se aproxime de mim e que eu possa lentamente ir estendendo e abrindo a minha vida, no sentido de, daquele momento da fragilidade, para receber a ajuda de que tanto nós precisamos nesses momentos de dificuldade. O medo, na verdade, costuma nos afastar de situações perigosas. Acontece, que é esse medo que a gente acabou de falar, aquele medo que vamos dizer assim, da preservação da vida, que é do instinto de defesa. Esse é um medo salutar. Esse é aquele medo que a gente sente que a nossa sobrevivência está ameaçada. Então, o que é que eu faço? Eu vou procurar tirar aqueles empecilhos que estão colocando dificuldades na minha trajetória momentânea. Mas aí a gente começa a dizer, e onde está a autoconfiança? A autoconfiança está na segurança, na determinação, na resolução e na força do autocontrole, que todos precisamos ter. Não é fácil, mas precisamos ter. Senão a gente vai viver tropeçando, 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 e cada vez mais se machucando, e cada vez mais nos tornando frágeis, e cada vez mais estacionada. Porque no momento que eu me entrego ao desespero, eu estacionei. No momento em que eu enfrento a minha dor, eu caminho para frente, eu subo degraus. E isso está incluso nesse trabalho, nessa conversação, a força da fé. Aquela fé que nos mantém de pé, aquela fé que diz o capítulo 19 do Evangelho, que a fé transporta a montanha. Então, essa montanha do mal, pela fé e pelos braços estendidos à espiritualidade maior, a gente não vai cair. De forma alguma, a gente não vai cair. O problema não é fácil, realmente não é fácil. Não é um problema simples, é um problema perigoso, muito perigoso. Sem a autoconfiança, o medo torna essa insegurança maior. E com essa fragilidade que a gente vem falando, nesse quadro de piora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou tropeçar cada vez mais, que cada vez mais eu vou me machucar. Não é ninguém que está me machucando, sou eu mesma, eu mesma. E isso aí é apavorante, esse momento, né? Um motivo frequente de fracasso, eu posso dizer, a pessoa tem assim, principalmente quem tem muito orgulho, quem tem a vaidade excessiva, que diz assim, nossa, eu perdi aquilo. Não, mas ninguém pode saber que eu perdi aquilo. Aí vai guardando. Aí vai mostrar um quadro de vida que não é a realidade, um patamar que não existe na sociedade, mas que faz questão de manter. Aí vai chegar um ponto, porque tudo tem um limite, tudo tem um ponto de equilíbrio, que ele não vai mais existir. E não vai existir por quê? Porque eu não fui forte o suficiente para dizer, ajude-me, por favor. Que você bata na casa de alguém e diga, olha, eu não tenho com que me alimentar hoje. Olha, eu preciso falar. Se eu não falar, chore, não diga nada, se abrace, peça um abraço, converse com uma árvore, faça qualquer coisa para jogar para fora esse medo que te desequilibra, essa fragilidade que muitas vezes não vem de você, é influência. Não, não é influência. Nós abrimos a porta, nós escancaramos a porta, aquela bem grande dos dois lados, que a gente abre todinho para circular o vento. Só que a gente abriu no momento errado. E quando a gente abriu no momento errado, o que entrou pela porta só foi dor e sofrimento.
Não foi aquela brisa que acalma, não foi aquela sensação de frescor matinal, não. Foi aquele calor de 40 graus que derrete os miolos de qualquer um. Sabe? Aquela que a gente tem, bem assim como está aqui no Nordeste, um sol para cada um, que a gente tem de casa, é com ventilador, é com tudo, e não aguenta. Seriam momentos assim, duro, de chocante para nós, que nos entregamos não a Deus, não à espiritualidade amiga, não a nós mesmos, nosso potencial, porque nós temos potências em cada um de nós. E essas potências existem para que a gente tenha condições de nos erguermos em cada tropeço. Não estou falando da queda, o tropeço, porque nem todo tropeço você cai. Ele é seguido de queda. Quando ele vem seguido de queda, torna-se muito mais difícil aquilo que poderia ter sido muito mais fácil. Quer fazer alguma colocação? Quando eu lia, eu buscava entender a convicção, uma convicção de fraqueza e uma convicção negativa, uma convicção do respeito. Quando a gente se fragiliza, a gente falta com tudo isso conosco mesmo. Eu não me respeitei. Eu não me dei o devido valor que eu devia me dar. Não é aquele valor de vaidade, mas aquele valor como ser humano, aquele valor como espírito encarnado que veio para merecer a sua caminhada sem pedras, porque andar sobre pedras descalço é muito cruel, dói demais, né? A gente quem já fez um caminhar assim, sabe disso. Olha, nós sabemos que há casos de resgates, há casos que nós trouxemos para a nossa evolução, só ou naquele ciclo, naquele meio familiar, no meio dos amigos e até no ambiente de trabalho. Porque quantas criaturas boas a gente encontra no ambiente de trabalho? E quantos nós encontramos, às vezes, um ou dois, que é pior do que um batalhão. É pior do que um batalhão contra você mesmo. Não é? Então, esses medos. O medo de ficar pobre. Olha, o pavor torna-se tão grande, que você não pensa em outra coisa a não ser isso. Então, você vai viver para a matéria. Vai viver para os bens materiais. E essa sensação pode te derrubar a qualquer momento, porque ninguém pode ter medo de nada nesse sentido. Eu estou com medo tão grande de perder o emprego. Olha, pode acontecer, você é um empregado, você não é o patrão, você não é o dono da empresa. Então, eu sempre dizia assim, quando eu trabalhava, eu sempre tenho um pé dentro e um pé fora, não é meu, a empresa não é minha, eu não sou a dona da empresa. Então, se eu não sou a dona da empresa, eu tenho um pé dentro e um pé fora. Quanticamente, esse medo de perder o emprego, medo de cair, medo de acidente, medo de ser assaltado, você está convidando o patrão a te demitir. Você está se jogando ao chão, porque o medo é uma frequência negativa que atrai. Então, quanticamente, o medo já começa a te prejudicar aí, né? E já começa aí a atrapalhar a sua vida. Então, como você falou, é um trabalho a ser feito. Eu tenho ajudado muita gente esses dias com esse problema, eu tenho nos procurado. Medo de morte, medo de doença, medo disso, medo daquilo, né? E é um trabalho bem minucioso que a pessoa tem que fazer, tem que procurar ajuda, sim, em todas as partes espirituais, ajuda física, porque senão não vive. Só quem já teve isso aí que sabe, não é fácil, né? Não, não é fácil. Vive, não. Não é fácil. Se fosse fácil, os consultórios não estavam assim, de psicologia, dos psicólogos, dos psiquiatras, lotados. Mas, tem pessoas amigas que estão com dificuldade. Por outro lado, também tem que tirar a palavra difícil da frente. Não é fácil, mas eu vou conseguir. Agora, se falar é difícil, aí é complicado. Eu sou medroso, eu tenho, você está atraindo, estou passando por isso, mas vou conseguir. Porque senão vai dificultando cada vez mais. Olha, o condicionamento, na verdade, que a gente se dá. Porque quando eu penso assim, eu tenho o maior medo do mundo de ficar velho. Olha, eu só tenho um caminho. Minha mãe dizia assim para a gente, eu achava muito interessante,
Quem tem medo de morrer não vai nascer. Por quê? Porque ou você já nasce, no momento, já nasce, o feto já morreu, o bebê já morreu, né? Já voltou, não vingou, vamos dizer assim, nesse termo comum, vulgar. Ou então eu vou viver. Vou viver sabendo que um dia eu vou partir. Não tem como. Como é que eu vou ter medo da morte? Aí está no livro lá que você vai estudar no ano que vem, né? O Medo da Morte. Eu já conversei sobre isso também. Então, a gente vai pensar, medo de morrer, medo de ficar velho. Nossa, se eu não ficar velho, eu vou morrer na mocidade. Eu vou morrer em que tempo da idade? E isso aí é uma angústia que a gente não pode colocar dentro da gente. Eu tenho, como você disse, quando eu digo eu tenho, porque eu não digo eu tenho alegrias, eu tenho bons momentos, eu tenho uma força de vontade tão grande, eu tenho certeza que eu vou conseguir superar esse momento difícil. São essas sensações da verdade que é um estímulo para que a gente não caia nesse medo exagerado. Olha, medo de que meus filhos não valorizem o que você faz por eles. Olha, eu não posso ter esse medo. Não posso ter esse medo. Porque eu vou adoecer com medo do que o meu filho vai pensar, não vai me valorizar, porque eu achei que meu filho não vai me valorizar. O meu filho não vai dar para mim o que eu já dei para ele. Qual é o retorno? Eu espero o retorno e ele não dá nada. Não espere. Não espere. Filhos são responsabilidades que nós assumimos para caminharmos juntos, de mãos dadas, auxiliando. Mas o filho não é capacho, como o pai não é capacho do filho. Nós somos convivências, nós somos espíritos ligados para crescermos, para auxiliarmos. Um pai reclama, uma mãe reclama e tem aquele tipo castigo. É necessário na educação que coloquemos os nossos filhos no bom caminho, como os nossos pais nos colocaram. Se hoje somos cidadãos de bem, se hoje somos mães e pais de família no bem, é porque, na realidade, nossos pais nos colocaram nesse caminho, da maneira dele, do jeito dele, mas era o que ele tinha a certeza na época de que seria muito bom para nós, filhos na época. Então, eu não posso ter esse medo nem essa preocupação, para que eu não venha ficar doente por medo que não deveria existir em nenhum momento da minha caminhada, da minha trajetória. Olha, nesse livro, no livro do Divaldo, Diretrizes para o Êxito, quando ele cita esses 6 tipos básicos de medo, eu achei muito interessante num trecho onde ele diz assim: não compreendendo a vida como uma realidade constituída por etapas delineadas com firmeza no corpo somático e fora dele, o indivíduo vê na conjuntura material a única realidade sem a qual tudo é desconhecido ou impossível de existir. Olha, é muito claro esse parágrafo. Muito claro, porque se eu não compreendo, eu estou trazendo para mim aquilo que eu não preciso. Eu estou trazendo para mim aquilo que eu não preciso. Se a realidade, e é impossível você viver pensando só nos dissabores, pensando naquilo que eu não fiz, naquilo que eu não consegui, naquilo que ninguém me deu, naquilo que fulano deixou de me dar, naquilo que meus filhos não fizeram, porque eu queria tanto que ele fosse um doutor disso, um doutor daquilo, e ele não fez, e aí eu vou me martirizar. Aí eu vou ter medo, porque na minha velhice meu filho não vai ter condição financeira para me ajudar. Eu até me lembrei de um caso que a Adriana contou, se não me engano, essa semana. E a gente vai ouvindo as histórias, vai compartilhando da vida, de um momento de alguém, e vai nos dando lições, porque a gente aprende muito assim, viu? Com aquilo que alguém nos conta, com aquilo que a gente vê, independente daquilo que nos aconteça. Porque muitas vezes as coisas que nos acontecem, que nos prejudicam, nos faz sofrer, foi por nossa invigilância. Foi porque nós abrimos mão daquilo que a gente nunca deveria ter aberto. Olhos de ver, ouvidos para ouvir, né? Então, a gente não pode deixar, não podemos abrir mão disso de forma alguma. No outro momento aqui do livro, ele diz assim:
experienciando as sensações com imenso agrado, as emoções que o visitam ainda são decorrentes dos prazeres a que se entrega, a qual fosse a existência, qual fosse a vida em existência, um banquete sem fim. Olha, banquete a gente entende por um termo que nos leva a prazeres, e a vida não é um prazer nesse sentido. A vida é uma escola. Cada momento, cada etapa da nossa vida é um aprendizado. É a apostila desse momento. A apostila da vida do meu tempo, quando meus filhos eram crianças, a apostila de quando meus filhos foram crescendo, a apostila de quando eu passei a trabalhar por necessidade, a apostila da vida do momento em que eu tive a consciência, ele está me ensinando a ter consciência da minha responsabilidade como espírito encarnado, com uma trajetória a ser alcançada. Então, eu não posso deixar que o medo me invada, porque eu vou jogar fora todas essas apostilas que nós acabamos de falar. Porque a nossa própria Constituição, ele diz aqui, orgânica, é possuidora de resistência e comum, e, ao mesmo tempo, mantém-se frágil, porque se dilui de um para o outro momento suas peças de engrenagem e complexas se desarticulam. Isso está num dos parágrafos desse capítulo que nós estamos lendo. Por quê? Quando a gente traz para nós essa fragilidade, a gente deixa que as nossas engrenagens passem a se desestabilizar, a não ter aquele contato que nós precisamos dele para que ele movimente a engrenagem, né? A gente lubrifique ele com as boas coisas para que essa engrenagem caminhe e não nos faça tropeçar. É como você acabou de falar agora há pouco, e eu costumo dizer muito. Pode até ser difícil, mas não é impossível, porque difícil e impossível não é a mesma coisa. Então, difícil não é impossível. Difícil significa que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para superar e caminhar mais para adiante, para que a gente possa ir enriquecendo a nossa inteligência quando a gente se determina, quando a gente se toca e diz, eu preciso mudar, eu preciso ter o entender e destacar em mim que eu não sou um animal irracional, que eu tenho inteligência, pensamento, vontade, e com isso eu posso me estabilizar em qualquer situação que eu me entregue a essa tarefa de não me desestabilizar, mas de me programar e viver em tranquilidade em qualquer situação. Quando a gente diz tranquilidade em qualquer situação, eu não estou querendo dizer que a gente fique alienado a um problema que está na nossa cara, que nós estamos vivendo, que pode ser uma dificuldade de qualquer ordem. Não, não é isso. Eu estou apenas querendo dizer, na verdade, que nós, mesmo em situações difíceis que porventura possamos estar vivendo, nós temos todas as condições de passar bem por ela, desde que nós não percamos o equilíbrio e desde que não façamos disso o medo maior do que a insegurança, que deve ser momentânea, temporária e não permanente na vida de nenhum de nós. Na vida de nenhum de nós. Quando a gente tem medo da morte, o espírito, o não espírita, o não espiritualista, a gente até entende. Mas para o espírita, para os espiritualistas, não. Naquele que acredita na vida após a morte, não. Quando você desconhece, se apavora com o fenômeno morte, porque a morte é um fenômeno momentâneo, né, momentâneo, que a gente não vai carregar ele por todas as nossas vidas em momentos diferentes. Não. Sim, no sentido de que encarnada vai chegar um momento que ela vai me tocar. Esse fenômeno vai chegar para mim. Mas no plano espiritual, quando eu estou do lado de lá, eu vejo que foi só uma passagem. Muitas vezes costuma-se dizer assim, a gente escuta. É como você dormir. Você dormiu hoje, terça-feira, quando você acordar é quarta-feira. Aí o que acontece? Pronto, é mais ou menos esse momento de transição. Quando a gente desconhece, quando a gente não tem a consciência da imortalidade da alma, aí realmente a morte apavora. É um medo
que vai fazer com que você desencarne mais rápido. Mais rápido. Por quê? É aquilo que sempre Deus está falando nas conversas e a gente está sempre repetindo. Você vai cair, saia daí, saia daí. Aquele distante que aquela força vem e derruba. Né? E a gente não pode ser inconsequente de dizer, eu tenho uma autoconfiança tão grande que eu vou atravessar a avenida, não quero nem saber, eu passo no meio dos carros. Isso não é autoconfiança, me desculpe a expressão, isso é burrice mesmo. Isso é burrice mesmo. Burrice no sentido, desculpe a expressão, de desconhecer uma realidade que não é. Eu aí estou querendo me suicidar, porque não sou eu que estou comandando aqueles carros de uma grande avenida que eu acho que, porque eu tenho fé, posso atravessar até de olhos fechados. Isso não é uma realidade. Isso não é. Não é uma estupidez, né? Não vamos mudar o termo, né? Me dizer assim, não, vamos mudar o termo. É um momento de estupidez. É um momento de não claridade na nossa mente. Né? Mas quando eu conheço a imortalidade da alma, eu tenho tranquilidade de saber. Eu não preciso ficar pensando que eu vou morrer. Não. Eu sei que eu vou morrer um dia. Eu sei que vou morrer um dia. Eu sei que eu vou perder. Eu sei que meu filho vai, que meu marido vai, que não sei quem vai, a minha mãe vai. Não. Isso aí vai virar uma paranoia e esse medo vai, mais uma vez, nos abater, o que é tudo que nós não queremos. Queremos, sim, muita fé para caminhar. Queremos não ter medo da velhice, mas encarar a velhice como uma parte, como aquela apostila. Eu já vivi a infância, eu vivi a adolescência, eu vivi a maturidade, e Deus me permitiu que eu chegasse na velhice. Que eu chegasse, que eu passasse dos 50, dos 60, dos 70, dos 80 anos, porque hoje em dia estamos vivendo mais, né? Está se vivendo mais. Então, eu tenho que encarar a velhice como uma parte natural da minha vida. E não com medo da velhice. O que é que eu devo fazer? Procurar manter uma saúde física e mental em equilíbrio, né? Cuidando da minha saúde, tendo os bons pensamentos, tratando, caminhando, cuidando do meu físico e do meu espírito, vivendo caridade, praticando o evangelho. E aí, quando a velhice chegar naquele ponto que for chamado o meu retorno ao plano espiritual, eu estarei dormindo e acordando do outro lado. Ou eu estarei cumprindo aquilo que um dia disse, olha, quando eu chegar aos 70 anos, eu quero ser acometida desse mal, porque é esse momento da minha vida que eu vou viver o meu resgate e vou deixar lições para aqueles que me cercam. Esse, eu acho que é o que nós temos que fazer. Tirar a lição dos fatos, deixar a oportunidade, não deixar a oportunidade de dar uma aula no sentido de que somos aluno, professor e aluno ao mesmo tempo. Eu estou exemplificando e eu estou aprendendo. Então, Sônia, aquela frase de Jesus é uma das que eu mais gosto de citar: conheça a verdade e ela te libertará. Em todas as áreas do sofrimento, primeiro você tem que conhecer a verdade do porquê isso está acontecendo com você. No Céu e Inferno tem um item que fala justamente sobre isso, sobre o temor da morte. Ele fala, tem uma parte, no item 4, fala assim, ó, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista. Isso é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Entre os que não estão suficiente avançados, a vida material prevalece sobre o espiritual. O que é? Um conhecimento exato daquilo que você vai alcançar após sair do corpo físico. Então, quer dizer o quê? Conheça o quê? A verdade. E a verdade faz o quê? Você entendeu, não vou morrer, não posso ter medo mais. Verdade. Olha, no próprio livro de Divaldo, onde ele fala dessa crença que vive entre nós de séculos, milênios, sei lá quanto tempo, de que a velhice é a antecipação da morte. Olha, é o que a gente estava acabando de dizer. Eu posso ficar pensando, eu já passei dos 60, então eu tenho que saber que se eu não chegar aos 70 e não retornar, ainda vou viver mais. Se eu vou retornar na carreira dos 70, dos 80, eu não sei. Eu vou ficar enlouquecendo pensando nisso,
com medo, com medo, com medo. Não, não, de forma alguma. Então, tem uma coisa assim, algumas momentos que a gente deve se dar para nos entendermos. Como diz o sábio do passado, conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente passa a se conhecer, a gente não vai ter esses medos. A gente vai ter, sim, prevenção de algumas coisas. Se eu sei que aquela área é perigosa, por que eu vou fazer lá? Eu não preciso, eu tenho 2 caminhos, eu não preciso ir por aquele. É melhor eu levar 1 minuto a mais na vida do que deixar a minha vida por 1 minuto a menos. Então, são escolhas. Tudo na nossa vida são escolhas. E as nossas escolhas é quem vai nos dar a felicidade ou a infelicidade. Cabe a cada um de nós. Independente de todos os momentos difíceis que nós possamos estar vivendo, ele não é eterno. Ele não é eterno. Todo mundo sabe aquela frase maravilhosa de Chico Xavier. Do jeito que a alegria passa, o tormento, a dor, o sofrimento também vai passar. Então, são coisas que a gente precisa, são pequenos detalhes que são enormes em efeito na nossa vida. São enormes em efeitos em nossas vidas. Olha, tem um textozinho que eu li num artigo, que ele disse assim, faça com medo, mesmo, faça com medo mesmo. Eu estou com medo, mas eu vou. Por quê? Porque você tem que enfrentar a si mesmo. Você tem que enfrentar a si mesmo. Se você está fragilizado em alguma coisa, você tem que buscar se energizar. Você tem que entender em cada um tem que entender em si mesmo que pode. E, às vezes, a perda de alguma coisa, de um momento de profissional, não, aquilo ali, às vezes, não foi uma perda, não, foi um ganho. Foi um ganho. Eu já contei para vocês que quando eu trabalhava numa concessionária muito famosa, uma das maiores aqui, premiada no Norte e Nordeste, e eu trabalhava na diretoria, e eu conversava muito com as pessoas, e eu achava muito interessante, achei assim, impressionada, porque eu já era espírita nessa época. A pessoa chegou para mim e disse assim, Sônia, estou tão preocupada que meu marido quer esse carro, sem necessidade, a gente não precisa desse carro. Aí eu senti que ela estava com um pressentimento muito forte em evidência. E que ela não estava, ela estava inquieta, ela sentou lá no meu birô, ficou sentada comigo, conversando, e eu analisando e pedindo a espiritualidade amiga que me mostrasse alguma coisa, se tinha fundamento ou se não aquilo, se era por alguma outra razão. Então, você veja um momento de sofrimento. E o que é que aconteceu depois? Um acidente gravíssimo com um carro modelo que era o Tampa na época. Então, às vezes, aquela perda que a gente pensou, não, eu perdi de comprar aquele carro, eu perdi de comprar aquela casa, eu perdi isso. Mas, às vezes você não perdeu, não, você ganhou. Às vezes aquela casa que você queria tanto, eu me lembro que você falou, não era a minha, quando você estava procurando a propriedade. Se talvez tivesse feito, você não tivesse sentindo nela o que você está sentindo nesse momento. E isso é com qualquer um de nós. Isso é com qualquer um de nós. Então, é fundamental você se conhecer. É fundamental o equilíbrio nesse momento, por mais difícil que possa parecer. Por mais difícil que agir apesar do medo. Olha, agir apesar do medo não é fácil, mas não é uma batalha impossível de ser vencido por cada um que sente. Não é. Eu falo por experiência própria. Porque eu tive uma crise de pânico uma vez, eu estava indo com meu companheiro, nós estávamos indo a uma festa uma festa da terceira idade, vamos dizer assim, que é a nossa faixa. Uma coisa maravilhosa, simples, muito bom. Quando chegou no meio do caminho, eu tive uma crise de pânico. Eu fiquei com medo, que eu quase me encolhi todinha na cadeira. Ele olhou para mim e disse assim, vamos voltar? Vamos para casa? Eu disse, não, nós não vamos para casa. Nós vamos seguir. Mas você não está bem, você quer dirigir? Não, eu vou com você dirigindo e nós não vamos para casa. Nós não vamos para casa. E graças a Deus, eu agradeci tanto a Deus, depois me diverti, e foi muito bom. E eu fiquei feliz comigo. E o que eu fiquei feliz comigo, qualquer um de nós pode ficar feliz consigo mesmo.
Por quê? Porque você venceu. Você venceu. Você venceu aquela dificuldade sua, pessoal, íntima. Você venceu aquele momento de dor, porque dói, gente. Dói. Você está bem daquele jeito, de repente as lágrimas te vêm aos olhos por um momento de pânico, por um momento de uma insegurança que você já poderia estar livre dela há muito tempo se tivesse passado a reagir. Então, eu me parabenizei naquele momento, não porque eu me senti superior a tudo e a todos, não, porque eu ainda me cuido, mas porque eu lembrei de tantas coisas depois. Eu digo, não, eu vou superar, eu não nasci com isso, eu não nasci com isso, isso não é um sinal de nascença. O pânico, o medo, as incertezas, as inseguranças não são chagas que a gente nasceu marcadinha no nosso corpo, não é um sinal de nascença. Não, não é. A gente pode até trazer de outras encarnações, mas quando ele começar a surgir, eu tenho que ter força suficiente para perceber. Olha, eu nunca bebi, de repente sinto vontade de beber, cheiro de bebida. Eu nunca fumei, de repente sinto o cheiro de cigarro, aquela vontade, aquela sensação. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, eu tenho que consertar. E se essa coisa errada é comigo mesma, mais do que nunca eu tenho que fazer um esforço supremo para que aquela dor minha, momentânea, não se torne uma dor suprema, que é o nome de um livro muito bom. Acho que muitos de vocês talvez já conheçam, Dor Suprema. É um livro maravilhoso. Então, eu tenho que reagir, eu tenho que seguir mesmo, eu tenho que ter a decisão de ficar sempre comigo mesma, não na dependência de ninguém, na minha própria dependência. Quando eu falo isso, é na minha dependência interior. O fato de eu não trabalhar e ser dependente do meu marido, do companheiro, de um filho, isso não é problema. Isso é solução. Graças a Deus, isso é solução. Quantos adorariam poder fazer alguma coisa pelos seus pais? Quantos pais adorariam poder fazer pelos seus filhos? Então, isso aí é da lei natural da vida. A gente dá e um dia a gente recebe. É uma troca mais do que natural. E uma outra forma é nós olharmos e nos direcionarmos sempre a conviver com pessoas que tenham aquele sempre o bom, vamos dizer assim, um bom humor, o bom estímulo, pessoas que tenham a cabeça boa, pessoas que acreditem, mesmo no momento difícil, olha, fulano está desempregado, e, no entanto, é uma pessoa tão legal, tão calma, está ali batalhando, procurando, aí não tem o que fazer, vai na casa espírita, varrer o terreno, vai na casa do meu amigo, quer uma mãozinha aí? Não estou fazendo nada agora. Isso é maturidade espiritual. De saber esperar. Porque quem tem medo não sabe esperar. Quem não tem medo sabe esperar. Acredita no futuro. Acredita na certeza de dias melhores. Acredita em tudo que Deus e Jesus espera de cada um de nós para entendermos sabiamente as palavras ditas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vai nos libertar sempre, em todos os momentos das nossas vidas, em todas as trajetórias que nós necessitarmos caminhar por ela. E nunca esquecermos de algo que Jesus exemplificou tão bem: a humildade. A humildade. Humildade de estender as mãos, a humildade de se ajoelhar e dizer: ajuda-me a levantar porque eu estou caindo. Eu tropecei e caí. Caí porque tropecei nos meus próprios pés. Me ajuda, por favor. Deixe que lágrimas rolem, não tem problema. É do emocional, é do sentido de você com você mesmo. É acreditar na fé, termos confiança pela fé em dias melhores, pela fé de que aquele problema vai passar, de que amanhã é um outro dia e que o sol vai brilhar, que a nossa estrada será sempre de luz, porque é luz que eu quero na minha estrada, é luz que eu quero colocar no caminho daqueles que eu amo, daqueles que eu desconheço, dos meus irmãos em Cristo. E é muito importante entendermos e termos também a humildade de reconhecer a verdade dos desígnios de Deus. Eu não posso ser contra os desígnios de Deus. Eu tenho que ser a favor, caminhar ao lado dos desígnios de Deus. Ter a convicção firme da fé inabalável, do verdadeiro sentido da vida na matéria.
porque a vida na matéria não é matéria, é aprendizado. Cada dia é uma lição de vida, e que possamos tirar sempre aquilo que eu costumo dizer, a lição dos fatos. É a fé que consola, acreditar que a fé consola, acreditar que a doutrina dos Espíritos é um consolo abençoado, porque está ali no capítulo 5 que todos nós deveríamos, pelo menos um minutozinho do dia, se nos sentirmos em questionamento de fragilidade, leia. Está lá as causas de hoje ou de ontem. E sem contar naquilo que eu estou cavando para o meu dia de amanhã, pelo meu livre-arbítrio. Porque eu deixei que a fragilidade me dominasse, e que eu não dominasse a fragilidade, eu inverti os papéis. E quando eu inverto esse papel, a queda pode ser muito grande, muito prejudicial. Se a fé consola, ela me dá a resignação, ela me dá a coragem para vivermos os momentos difíceis que um dia nós aceitamos viver, para compreender como viver melhor. Como viver melhor? Viver melhor com a convivência, viver melhor com a fé, não só puramente emocional. A fé não pode ser puramente emoção, não. A fé tem que ter resistência. A fé tem que ter resistência, porque emocional é momento. E ela, quando resiste, ela vive. E nós precisamos manter a fé ativada, a fé viva, a fé consciente, a fé que tem um questionamento racional, fé raciocinada. O Kardec já nos ensinou, fé raciocinada, porque a fé só é inabalável quando ela tem a certeza absoluta daquilo que ele acredita, da convicção do meu amanhã, da certeza de que eu sou espírito na matéria, mas que eu sou um espírito eterno, eu sou um espírito para sempre, e que as minhas energias, as minhas engrenagens, através da energia, devem estar ativa no bem, no conceito, não da fragilidade, mas no conceito do equilíbrio. Equilíbrio sempre, sem qualquer questionamento. Eu não vou questionar, será que eu vou ter o equilíbrio? Não, eu tenho o equilíbrio, eu preciso do equilíbrio, porque ele vai me dar paz, ele vai me dar segurança no meu viver, ele vai fazer com que eu sinta a calma que a fé nos dá, a calma, vai me dar a paciência, vai me ensinar a ter a tranquilidade, vai me ensinar a esperar. Tudo isso apoiado no nosso grande sentido, a inteligência desse atributo que todos possuímos e que tão bem a gente tem aprendido aqui mesmo na Casa da Santíssima e no decorrer do nosso dia a dia. A compreensão das coisas é muito importante a gente sempre compreender e nunca se desesperar, porque enfrentar o medo é verdade, Silma, é um desafio, mas é um desafio. Eu tenho a consciência disso, por experiência própria, que é um desafio que nós vencemos cada dia um pouquinho. E quando a gente menos perceber, a gente já venceu em toda a totalidade. E é essa certeza de que todos nós, indistintamente, vamos vencer esse desafio em toda a sua totalidade. E quando retornarmos à casa do Pai, vamos dizer, eu venci, porque a felicidade de quem vence é imensa. E quando a gente vence as nossas próprias deficiências, é uma vitória espetacular. É como Jesus disse naquele momento da crucificação. Um dia, ainda hoje, estaremos todos na casa do Pai. E quando chegarmos na casa do Pai, um dia, quando nos encontrarmos, nós estaremos sendo vitoriosos, porque vencemos a batalha que um dia assumimos que iríamos vencer e conseguimos. Eu espero que a gente tenha conseguido entender, passar esse sentido de que o medo não deve nos dominar, mas sim nós dominarmos o medo. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, né? Mais uma noite aí cumprindo os seus objetivos, que é de semear, que é de ajudar, que principalmente num tema tão complexo desse, né? Um tema que a pessoa que está passando, ela está precisando mesmo, ela não está pedindo ajuda assim
Ah, dá para você me ajudar aí? Não, não é assim. Ela está pedindo ajuda porque ela precisa mesmo. Então, são temas como esse, nós temos que divulgar um pouco mais. Se você tem alguém nessa condição, passe a live para ele, porque isso aí ajuda, né? Faz refletir. E a gente não conhece a verdade se a gente não conseguir despertar o interesse de reflexão das pessoas. O que faz a gente assimilar a verdade, entender o mundo espiritual, entender Jesus, é justamente essa reflexão, essa necessidade. Eu falo isso muito no curso dos curadores da luz. Se vocês não gerarem dúvida, não criarem perguntas, vocês vão ser igual, não tem muita diferença de um CD, de um pendrive, porque vai ser um automático, né? Eu tenho que saber os porquês da vida, por que essa ferramenta, por que Jesus vai melhorar minha vida, por que se eu fizer isso vai melhorar, por quê? Desenvolvam e coloque mais porquês nas suas vidas, isso vai ajudar, né? Por que eu estou nessa condição? Qual a ferramenta que eu devo utilizar para poder sair dessa condição? Por que eu tenho medo e os outros não têm? É algo que está aqui. O que eu faço? E aí é a hora, né? Eu sempre gosto. Joelho no chão, meu anjo guardião me ajuda, me mostra o caminho. Conversa com Deus, é uma conversa íntima. Senhor, ao invés do medo, deixa o medo de lado um pouquinho, eleva a sua frequência e fala, Senhor, ele está aqui dentro, tá? Aqui. Fala comigo. Meu anjo da guarda, fala comigo. Por favor, o que é que está acontecendo comigo? Onde que eu tenho que buscar essa ajuda? O que é que eu tenho que fazer? E aí, de repente, essa resposta vem. Você nem vê, ela vem de uma palestra, ou um programa de rádio, ou uma mensagem de celular. Você pode ficar atento que a mensagem vem. Vem mesmo. Vem. E você vai encontrar o caminho para poder se livrar disso. Porque eu, graças a Deus, eu nunca tive, né? Talvez eu seja fraco por passar por isso, porque quando a pessoa consegue passar por isso, é porque ela é uma pessoa forte, ela está ali para passar por aquela experiência, porque ela tem força, maturidade para passar por aquilo ali. Eu talvez ainda não esteja nesse patamar. Aí se eu passar, pode ser que eu me complique. Mas se você está passando, é porque você é forte. Isso vai ser um salto quântico na sua evolução. Conversa com Deus. Conversa com o seu anjo da guarda. Eles vão te ouvir e vão te mostrar o caminho para você sair disso aí. Ninguém merece viver Ninguém assim, merece. Tá? Ninguém merece. Tá? Tem um livro chamado Vida, Soluções e Desafios. Porque é vida, soluções e desafios e soluções. É mais ou menos assim o título. Porque esse é a realidade. O título do livro é a realidade da vida de qualquer um de nós. Vida, desafios e soluções. É esse o nome. Vida, desafios e soluções. Ou seja, a gente tem como solucionar, né? Senão Deus não permitia que nós soubéssemos disso. Tudo tem, né? Mas é como eu falei, nós temos que procurar gerar aí uma dúvida em você mesmo. Falar, mas fulano não tem isso, ciclano não tem, eu tenho. Por quê? O que está acontecendo? Como é que eu me liberto disso? E aí você vai encontrar as respostas, elas vão chegar até você, tá? Não fica assim, não. Não fica assim, não. Você merece ser feliz. Todos nós merecemos, tá? E aí, eu sempre indico uma coisa que eu gosto muito, né? Eu falo muito com Deus sobre isso. O Senhor tem feito as coisas para mim, e eu gostaria de uma oportunidade para retribuir, não para o Senhor, que o Senhor não precisa, mas para os meus irmãos. Então, a hora que você começar as coisas dar certo, converse com Deus também. Fala, Senhor, sou muito grato, porque ontem eu estava tremendo de medo, hoje eu estou bem. Me encaminha aí para alguma coisa para que eu possa retribuir isso em favor de alguém que possa estar passando por um outro tipo de problema, ou esse, não sei. Mas é muito importante. Eu vejo as pessoas hoje como verdadeiros pedintes, né? Pede, recebe, pede mais, recebe mais, mas muito poucos de nós
tem se proposto a retribuir, nem que for um pouquinho, porque muito nós não temos condição, né? A gente até gostaria de fazer muito, mas não podemos, não temos ainda, né? Deus até sabe, fala, não posso nem exigir muito deles, que eles não podem, mas pelo menos um pouquinho pelas pessoas, desde as coisas mais simples, você começa no simples, de repente você está fazendo coisas que você praticamente achava impossível, mas você vai estar fazendo. Por quê? Porque você se apresentou para fazer um pouco, de repente você vai ser instrumento. Não deixe de fazer, tá? Às vezes a gente não fala, isso não é uma troca, isso é uma gratidão, né? A gente vê até no mundo físico. A Sônia vem aqui e traz um potinho de doce para mim. Eu vou devolver o potinho para ela, Tapuel não devolve, né? Mas eu vou devolver o potinho dela, eu vou devolver com uma coisinha dentro, né? Assim, não faz parte dessa. Então a gente está sempre retribuindo, né? É uma coisa natural. E por que com Deus a gente tem a dificuldade de retribuir? Se Ele espera da gente, né? E dá essa oportunidade. Então, olhemos por esse lado, né? Senhor, o Senhor tem sido tão bom comigo. Olha, eu tenho uma família, eu tenho meu alimento diário, eu tenho uma moradia, eu estou conseguindo me encontrar. O que eu posso fazer para retribuir em favor de outras pessoas isso que o Senhor tem feito por mim? Pronto, gente, nós vamos mudar o mundo, porque todo mundo é beneficiado por Deus o tempo todo. E se a gente puder retribuir só um pouquinho, aqueles que estão passando por provas mais difíceis vão ter esse alento, esse consolo, esse fortalecimento, que é o que nós podemos dar. E é o que Deus espera de nós, só que Ele não fala, Ele fica esperando, né? Tá lá, está vendo, e a gente só pedindo, só pedindo, só pedindo. Então, vamos começar a buscar um pouco de maturidade espiritual. Porque quando você começa a ter uma atitude dessa, significa que você está se amadurecendo espiritualmente, deixando de ser aquela criancinha que, mãe, me dá isso, pai, me dá isso, mãe, me dá isso, pai, me dá isso. Mas você já vai ser aquele adolescente que fala, posso te ajudar, pai? Posso te ajudar, mãe? Um processo natural de amadurecimento do ser, tá? Certo? Então, vamos agora para o nosso tratamento, elevando os nossos pensamentos, nos fortalecendo, pegamos nossa água, e eu vou aqui energizando e pedir para a Sônia fazer a oração final para todos nós. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhadora das casas de oração e trabalho, para que nos envolva neste momento com toda a sua plenitude de amor e de energia benéficas, curadoras, para que possamos assim, Senhor, fazermos a ligação criatura, Criador. Divino Mestre Jesus, auxilia na nossa caminhada, na nossa trajetória. Ilumina nossas mentes, nossos espíritos, para que possamos caminhar na ligação contigo com o maior. Permita, Senhor Jesus, que possamos evitar que os nossos corações sejam invadidos de sentimentos de amor. Cura em cada um de nós onde dói. Cura aquelas criaturas que andam perambulando pelas ruas sem entender as razões dos seus sofrimentos, que buscaram, que tropeçaram, que fraquejaram na sua trajetória, que perderam um tempo na sua oportunidade de caminhar para ti. Olhai por esses que sofrem nos leitos dos hospitais, desamparados, aqueles que vivem, Senhor, a tragédia da sua própria destruição, indo contra a sua própria vida. Que todos possam receber de ti, Senhor, a cura completa, total, para que se ergam e saiam da lama onde um dia se jogaram. Mestre e amigo, precisamos de ti na nossa caminhada. Precisamos de ti em todos os nossos momentos, para que neles não tenha tanta fragilidade, mas sim entendimento por as verdades que nos ensinaste. Pelos ensinamentos que nunca nos faltaram, Senhor, mas que nós nos afastamos dele. Derrama sobre todos, Senhor, as tuas bênçãos, que cada água que aqui se fez para seja colocado o medicamento de que nós necessitamos,
físico, moral e espiritual. Dá-nos a força de caminharmos sempre, sempre em tua direção. Ilumina essas casas de oração e trabalho, que são nosso ponto de apoio e de equilíbrio. E obrigada, Pai da vida, por tudo, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais uma noite incrível que eu agradeço a presença de cada um de vocês. Essa companhia linda, esse fluido, né, essa energia maravilhosa que é gerada nessa sala, que é uma casa espírita, né? Não deixa de ser uma casa espírita, embora estejamos na nossa casa. Se cada um cumprir aí um propósito de fazer uma caridadezinha aqui e ali, nós estamos formando uma casa espírita gigantesca aqui, sem nenhuma construção exterior, sem nenhuma construção de tijolo, somente o tijolo do coração, tá? Verdade. Gente, Sônia, muito obrigado pela sua companhia, que Deus ilumine muito, manifeste as bênçãos dele cada vez mais na sua vida, você é merecedor, tá? Precisamos muito de você nessa caminhada e nesse trabalho. Muita luz mesmo. A todos vocês, um beijo no coração. Obrigada a todos. Obrigada. Amo vocês. Amo vocês. Quero agradecer. Olha para você ver como são as pessoas. Eu postei, né, a Casa da Santíssima, agora já está começando a tomar forma, né? Muitas pessoas me mandaram mensagem oferecendo ajuda para a construção. Pessoal, eu agradeço de coração. Essa parte aqui, como está sendo feito no terreno nosso, nós estamos fazendo com recurso próprio. Então, essa parte já está paga. Mas, nós sempre precisamos para alimentos e depois nós vamos fazer a segunda Casa da Santíssima, que é naquele terreno que nós estamos ganhando, tá? Um local de muita necessidade em todos os âmbitos. E aí, lá sim, nós vamos precisar da ajuda de todo mundo para a construção aí. Quem puder ajudar depois com R$1, com 10, com 100, com 1.000, com 10 mil, tudo vai ser muito bem-vindo, tá? Porque nós vamos construir lá também, tá? Eu não estou dizendo que nós vamos tentar, não. Nós vamos construir, certo? Que Deus abençoe a todos. Sônia, suas considerações finais. Olha, mais uma vez, muito obrigada a todos por tudo. E, acima de tudo, obrigada a Deus, esse Pai, o Senhor da vida, que nos concede as oportunidades de cada dia nos melhorarmos, de caminharmos de pé e erguido pela fé e pela esperança sempre de dias melhores. E é o que eu desejo a todos vocês. Muito obrigada, Adriano, pela oportunidade de trabalho. E vamos caminhando com fé e a gente chega lá, né? Beijo, pessoal! Até amanhã, 8 horas eu estou aqui, se Deus permitir. Fica na paz.